Olá, está começando pela TV Cidade Farroupilha o programa L'Anima della Nostra Gente. Um programa que fala de variedades, que fala da cultura, que fala da Serra Gaúcha, que fala de curiosidades. E hoje a gente vai falar sobre as variedades de uvas. Afinal de contas, a gente está em clima de vindima, de festa da uva, e a região da Serra é bordada de parreirais. Por isso, a gente fala em seguida de uvas. Aguarde que já falaremos sobre esse assunto. Estamos de volta hoje para falar sobre uvas. A nossa Serra Gaúcha é bordada de parreirais. E nesta época é comum a gente passar pelas estradas e sentir aquele cheiro maravilhoso da uva. A gente está em tempo de vindima, a gente está em tempo de festa da uva e a nossa maior rainha é a uva. Então, por isso, hoje, aqui no programa L'Anima della Nostra Gente, a gente convidou o Edson Sembrani, que é lá da Forqueta. Ele é vitivinicultor, isso é, ele produz uvas e vinhos. E então, hoje ele vai conversar conosco sobre variedades de uvas. Edson, muito obrigada por você ter vindo ao nosso programa. Obrigada pela disponibilidade. E hoje a gente vai falar sobre uvas. Falar sobre uvas é fácil porque a gente vive no dia a dia isso, né? Muito bem, Sandra. A gente quer também agradecer essa oportunidade que tem oferecido pra gente. Estar aqui contigo, fazendo esse programa, falar sobre a nossa cultura, sobre o nosso produto, a nossa história, a nossa vida. Porque tudo que se conseguiu, em todos os sentidos, Sandra, foi na uva. Por nada a uva não foi o primeiro produto aqui na nossa região serrana que alavancou a economia praticamente na região serrana, né? Claro que hoje certas cidades não representam mais o montante maior, como Caxias tem a metal mecânica, enfim, mas sim, ainda a gente deve, foi o segmento da cidade que impulsionou tantos outros, né? Exatamente. Porque quando os imigrantes aqui vieram, eles tinham o sonho de produzir uva, porque eles queriam produzir o seu vinho. Não era isso? A princípio era para subsistência, mas depois foi se criando cada dia mais conhecimento, amor, passou a ser uma indústria, né? Que alavancou a cidade. Historicamente se deve muito à uva e sempre será esse respeito muito grande, porque a verdade é um produto oferecido pela natureza, saboroso, alegra corações e através dela se elabora bons vinhos que não deixa de ser um produto precioso, nutritivo, saúde e, acima de tudo, união das pessoas e alegria, Sandra. Obrigado, Sandra, por oferecer esse espaço. Então, assim, a gente vai falar alguma coisa sobre uva, mas na verdade é nossa história, mas todo dia a gente está aprendendo, Sandra, com todas as pessoas envolvidas. Até às vezes turistas que aparecem na nossa vinícola, a gente aprende. Então, para nós é um aprendizado também estar aqui. Obrigado, Sandra. Imagina, Edson, a gente que agradece, porque compartilhar conhecimento é isso que faz sentido a este programa. O programa serve para isso. Mas, Edson, eu vi que tu trouxeste aqui algumas variedades de uvas. Essas uvas são produzidas na tua propriedade? Sim, Sandra. A grande maioria dos nossos vinhos a gente produz na nossa propriedade. Claro que ainda a vinícola precisa de fornecedores também, né? Mas a grande maioria a gente produz, Sandra. A gente produz praticamente hoje a vinícola produz mais variedades europeias, viníferas, do que americanas, né? Mas sim, a gente produz ainda a Isabel, a Niágara, o Bordeaux, a gente produz Niágara Rosado também, a gente produz todas essas uvas aí, americanas e viníferas também, né, Sandra? Uhum. Então, me conta o que é esta uva, que variedade é essa uva? Essa uva, Sandra, é a variedade Isabel. Ela pertence à variedade vitis americana, né? Que começou na América, nos Estados Unidos, e se desenvolveu em toda a Europa. Claro que depois a Europa houve uma transferência para as variedades europeias, né? Mas essa Isabel ainda é eu diria assim, das americanas, a mais cultivada, a mais plantada ainda na nossa região serrana. Que ela é uma uva saborosa, tanto para vinho, que a gente pode elaborar um vinho rosé,
bem equilibrado, também um Para vinho suco tinto. também? E hoje a grande procura dessa variedade é para suco, a grande procura, porque é boa, tem sabor e tem cor. Eu imaginei que fosse Isabel, porque assim, ó, a Isabel lembra muito, a variedade Isabel lembra muito o meu falecido avô, o nono Boneto, que a maior parte do seu cultivo era de uva Isabel. Isabel. Ele cultivava uva Isabel justamente vendia para algumas cantinas, mas também fazia o seu vinho. E eu não me esqueço do vinho doce tirado das pipas, Claro. né? Que era algo maravilhoso e era feita com esta uva, a uva Isabel, que, como bem o Sembrani disse, né, é uma variedade de uvas americanas que eu acho que sustentou todas as famílias daqueles imigrantes que vieram para cá, né? Porque eu acho que foi uma das primeiras que eles plantaram, né? Muitos imigrantes, inclusive, traziam na própria sacola as estacas dessa variedade. Desta variedade. Para plantar aqui na nossa região. E como a terra era fértil e a variedade bastante vigorosa, tudo deu certo, Sandra. Que maravilha, tudo deu né? certo. Então a gente pode dizer que Serra Gaúcha não é Serra Gaúcha sem a Isabel? Não é Serra Gaúcha sem Isabel. Isabel foi a primeira. E aqui a gente tem uma... Aqui a gente tem uma variedade Niágara Rosada. Essa variedade também é americana e a grande maioria dos viticultores plantam para comercializar ela in natura, ou seja, vender para o mercado. Sim. Que ela é uma uva saborosa também, perfumada, gostosa para ser degustada, enfim, Sandra, é muito Então bom. é aquilo que a gente ouvia de encaixotar, que vem lá o pessoal dos, sei lá, de outros estados e compram, né? Os mineiros me diziam, os mineiros passaram lá e quiseram tantos quilos de uva. É essa uva. Mas se é o mesmo mineiro que eu penso, esse pessoal já comprava mais para vinificação. Para vinificação. Mas tem muitos mercados hoje aqui na nossa região que eles compram essa uva encaixotada, toda ela bem embaladinha. Para comer, Para comer. Inclusive, a grande maioria dos nossos viticultores investiram muito nessa variedade, Sandra, fazendo parreirais cobertos, oferecendo um produto mais sadio, menos tóxico, com menos produto, fungicidas, né? Que hoje a Niágara Rosada é uma fácil de cultivar e com poucos tratamentos. E a gente poderia dizer que existe uva orgânica? Ou é difícil? No meu conhecimento, eu não diria, porque não tenho muito conhecimento sobre essa área, entende? De uva orgânica, né? Mas assim, Sandra, o nosso clima também não oferece muitas condições para isso, né? Sim. A gente tem que ter muito respeito. Mas os fungicidas que se utilizam nessas variedades americanas são muito, assim, produtos de contato que não tem muito... São pouquíssimos. Não são muito nocivos à saúde. Então, assim, toda uva que vai para o mercado é uma uva... Eu acredito que é uma uva sadia e boa, né? Muito boa. Perfeito. E também, né, essas uvas aqui, elas são produzidas lá na tua propriedade. Isso. E juntamente com a tua família, né? Esposa e filhos. Minha esposa, meu filho. Então, eu acho que isso que dá mais valor ainda à questão da propriedade, da produção da uva, né? Sim. E aqui a gente tem um cachinho de... Essa a gente repetiu de Isabel também. Isabel também. Eu achei até, mas eu disse, quem sabe é uma Bordeaux, né? É que a Bordeaux é a primeira a ser tirada. A primeira a ser cultivada, Sandra. Então, nessa época, é meio difícil conseguir Bordeaux, né? Mas não muda muito o formato do cacho, da cor. Isso, é por isso que eu achei que era. Não muda muito. Só que a Bordeaux, ela tem mais matéria corante, ela é bem mais tinta. Ela é uma uva também, por finalidade de vinho, um vinho saboroso, bastante aroma e cor, intensidade de cor muito preto, né? Bem tinto. E também para suco, uma excelente uva para suco. A uva que era utilizada, minha nona dizia marmelada de uva, no caso é a uvada, né, gente? Era a Isabel ou a Bordeaux, justamente porque ela dava essa coloração bem... preta. E também o sabor, né? Um sabor muito bom, Sandra. Porque essas são uvas americanas que realmente elas têm o sabor de uva, né? E as varietais nem sempre têm sabor de uva. Às vezes nos levam a outras memórias afetivas, né? Exato, Sandra. Exatamente. Elas têm outra finalidade para fazer um vinho com mais boca, com um vinho mais puxando a certas
a certos aromas, gostos secundários, que seriam, lembrando framboesa, essas varietais, né? Elas não são tanto para suco e nem para marmelada, que a gente diz, Sim, né? A marmelada de uva, A marmelada né? de uva, né? É de marmelo, mas a gente falava Sempre, marmelada sempre. de uva. Eu lembro a nona dizendo, porta-me qua la marmelada de figo, porta-me qua la marmelada de uva. Tudo era marmelada, né? E na nossa época, Sandra, marmelada ou uvada, seja o que for, era um produto gostoso de chegar àquela época e fazer, porque aquele perfume, aquele alimento gostoso para passar no pão, e depois era um alimento que a gente conseguia conservar de uma época para outra, sem tanto custo. A gente mesmo produzia e era gostoso de manhã cedo, ou quando tirava aquele pão do forno quente, passava aquela uvada ou marmelada, que seja. Nossa Senhora, que café, que época boa. Que café. E a mãe tinha o costume de encher a mesa, assim, sabe? Tudo produtos coloniais que ela produzia. Grostoli, bolo, pão caseiro. E essa marmelada, figada. Sandra do céu, saudades da nossa época, dos nossos antepassados. Com certeza, né? Hoje, não é que não se cultiva mais. É devido à ocupação maior que a vida nos proporciona, faz com que a gente não tenha tanta disponibilidade para esses alimentos que depois no mercado a gente encontra fácil. Na época que nossa era pequena, não tinha no mercado. Então os nossos pais, eles mesmos tinham criatividade de produzir. E não tinha porque também, o que adiantava a gente fazer uma marmelada de uva para vender se todo mundo fazia? Todo mundo fazia. Então não tinha essa demanda, Não tinha essa demanda. Por isso que não tinha em mercado. Assim como carne de porco vendida em mercado, era difícil, porque todo mundo tinha seu porquinho para fazer o torresmo, para fazer o salame e etc. Então, eu acho que era isso, era a subsistência, né? E hoje os tempos são outros, são os tempos muito ágeis, muito rápidos. E naquela época eu acho que o tempo era mais vagaroso. Mas assim... Não que o tempo seja diferente, não. Mas a impressão que a gente tem que hoje é tudo muito instantâneo. E naquela época não. Às vezes, se a gente precisava se comunicar com alguém, com um parente mais distante, a comunicação era a carta. Era carta. Que demorava às vezes um mês. Hoje a gente tem a comunicação instantânea em qualquer lugar. E depois o que chamava atenção também, quer dizer, o que a gente chama atenção hoje, que a gente para e lembra e pensa... Como que os nossos pais, eles não tinham estudo, mas eles tinham a criatividade de elaborar esses produtos e achar o ponto certo. Hoje, com mais procura que a gente vá e pedir, a gente mesmo fazendo essa marmelada, a gente não consegue atingir aquele ponto que a mãe fazia, que a nona fazia. A gente tem a tecnologia, mas não tem a experiência. Não tem a experiência. E elas... eu me lembro da minha nona que vinha fazer, minha avó, a minha mãe, ela só no toque, assim, olhando no tacho, degustando aquilo, passando no pão, estava pronta ou não estava. E se estava pronta, colocava no vidro ou na caixinha de madeira, com plástico e não estragava, Sandra. Pois era aquele ponto. Eu acho que tinha uma experiência tão grande de fazer tantas vezes. Também que se criou. Que no olho, no tato, no jeito que tava ok, já sabiam que ia dar certo. E a gente talvez não aprendeu isso com eles. Porque tinha uma época da nossa vida, eu lembro disso porque também fui jovem, também fui criança e também morei na colônia com os nonos, as nonas. E a gente queria negar isso. A gente não queria aquilo. A gente queria algo diferente, porque a dificuldade na colônia, há 40 anos atrás, vamos colocar assim, né? Eram muito grandes. A gente não tinha mecanização, a gente não tinha nada, era tudo braçal. Quem tinha um tratorzinho, né, naquela época, era alguém que, nossa, né, não tinha. Diferenciado, né? Nossa, imagina, eu lembro de, embaixo das pareiras, eu pequenininho embaixo das pareiras, e o nono tinha uma mula e uma islita, ele chamava, né, que tinha aquelas caixas de madeira. E lembro da colheita sendo tirada em cestinhos de vime, aquele funilzinho, e era colocado nessas caixas de madeira e que a mula puxava pela islita. Pois é, né? Eu lembro disso. Tu é bem mais jovem do que eu. Eu já vivi, já tive que trabalhar nessa época. Eu lembro de criança, devia ter o quê? 3, 4, 5 anos, por aí.
Exato. né? Eu lembro dessas fases. Mas uma coisa que sempre está na minha memória afetiva e também é a questão da uva, o cheiro dela que me remete a essas lembranças. Então, quando a gente fala de uvas, é voltar ao passado, né? Voltar ao passado. As coisas boas, Sandra, as nossas famílias, a nossa família reunida, aqueles encontros, aquelas festas a festejar, porque começou a safra da uva, começou a vendima. E também as festas de quando a gente finalizava, fazer uma festa toda a família, agradecendo a Deus, que foi uma vitória, que deu tudo certo. Que conseguiu se produzir, né? Porque o desafio era muito grande, Sandra, porque como tu falasse antes, não tinha mecanização, não tinha trator, não tinha... Então, sabe que na nossa região o clima, ele muda muito rápido. Tinha épocas no verão, janeiro, fevereiro, que chovia muito. E então, imagina, a nossa região, todo viticultor produzia aquilo, estava no coração, estava no sangue, então não via a hora de chegar o produto pronto, aquele produto saboroso, perfumado, para poder colher e através daquela colheita transformar em vinho, um alimento, toda a refeição, fazer a refeição com aquele acompanhante, aquele líquido precioso. Então tu imagina, sem tecnologia, sem formas, é tudo meio braçal, e vem um tempo, assim, uma época de bastante chuva. Imagina-se quanta uva não se perdia. Porque a uva era subsistência. Exato. Para muitas famílias a uva é subsistência. Esse ano, por exemplo, a gente teve uma quebra de quanto? Esse foi grande, dependendo da região, foi mais 50%, em torno disso. Isso. Então, vocês imaginem que a economia das nossas cidades ainda é sobre a questão da uva. A gente tem uma parcela bem grande e considerável que trabalham só com a uva. Então, sim, este ano foi um ano de perda. Este ano foi um ano que realmente o tempo não ajudou. Como diz meu pai, o tempo não ajudou, né? Porque se o tempo ajuda, vai dar uma boa safra. Isso eu ouço desde pequenininha. Mas se o tempo não ajuda, o que a gente vai fazer, atrapalha né? Bastante, né? Não tem outra maneira, né? A não ser aquelas uvas cobertas, como a gente estava conversando antes, né? E essa aqui é uma... Essa é um moscato. Essa já é uma uva que pertence às vites mais um pouco finas, que seriam europeias também, né? Muita gente diz que o moscato antigo, esse moscato já é uma uva americana. E eu já digo que é um vinho fino, é uma variedade vinífera, porque ela é saborosa, perfumada. Também se vende alguma coisa para o mercado in naturo, mas a grande maioria é para vinho e espumante, né? Espumante moscatel se deve muito a essa variedade moscato. A gente produz, não grande quantidade, né, Sandra? Mas uma uva excelente para produzir um bom vinho. Essa é a uva preferida da minha mãe. Minha mãe adora moscato. Agora, por que exatamente, eu não sei. Eu acho que talvez é porque ela tem um azedinho bem lá no fundo, um doce com azedo, né? Minha mãe adora. É a uva preferida dela. Que bom, mas ela é uma uva assim, ó, quando ela atinge um certo grau de maturação, ela tem um equilíbrio, acidez com açúcar, ela fica perfumada, doce e ao mesmo tempo astringente na boca, ela é muito boa. Por nada, é a uva que mais se elabora o moscatel. O moscatel na nossa região, sabe que Farroupilha se deve muito ao Sim, é a cidade do moscatel, né? Certamente. Grandes momentos. É, isso aí. E agora a gente tem o último cachinho, que eu acho que é uma... É uma uva americana, Niágara branca, né? Que um pouquinho conheço, Edson. Nossa, Sandra, a gente vê que você que é uma pessoa inteligentíssima, em qualquer lugar que tu passa, só qualidade. Tu só deixa qualidade, porque mesmo tendo pouco tempo em contato com essa cultura, tu nos ensina a todo momento. E não só na cultura da uva, e sim, tu sabe, Sandra, não estou falando isso para querer promover ninguém, e sim dizer que a comunidade de Forqueta se sente orgulhosa por ter uma membro que nem você. Hoje você é presidente do bairro. Temos muita ideia que precisamos de pessoas que nem você lá, administrando não só o bairro de Forqueta, Caxias também. Porque, como a gente falou, a uva foi algo que fez a cidade de Caxias. Foi algo que está no coração de muita gente que saiu. Porque muita gente saiu do interior,
trabalhando com uva, deixou de trabalhar com uva e saiu do interior para ir buscar na cidade, de repente, um serviço melhor, ou seja, teve uma transferência, enfim, mas ele saiu de lá. Mas o coração dele, coração dele... Continua na colônia, né? Continua na colônia, no coração dele não sai essa cultura maravilhosa. Por isso que, às vezes não, a gente pede sempre que existem pessoas que nem você, que valoriza a gente precisa valorizar a nossa cultura, porque, afinal de contas, a gente tem que conhecer ela. E um povo que não tem história, que não tem cultura, daqui com o tempo não vai ter memória, né? Não vai ter então memória. A gente precisa ter isso. E o Edson também tem um exemplo bem interessante, que a família dele está na colônia. Então significa que o pessoal está estudando, está se aprimorando, mas está ficando lá para cultivar as uvas, para fazer o vinho, para a história não se perder, né? Porque a gente vê muitos casos de não ter sucessão rural, né? Mas hoje, eu acredito que todas as pessoas que estão na colônia querem fazer a sucessão. O filho quer assumir o negócio do pai, né? Por isso que é bom, Sandra, quando a gente é convidado para esses programas, porque não deixe de incentivar e voltar a ter uma política de valorização do nosso produto, para que os produtores de uva continuem tendo aquele amor, aquele gás que alimenta todo dia, para dar continuidade da produção. Claro que a gente está passando por momentos difíceis, não sei se estão ligados, a que fatores estão ligados, mas enfim, o nosso país está passando por momentos difíceis na colocação dos nossos produtos vinhos, entende? Devido à competitividade, enfim. Sim. Sabe que mercado é mercado. A gente é outro departamento. Mas, enfim, seja qual momento for. Mas nós precisamos fortalecer esse produto, fortalecer esse produtor, fortalecer esta cadeia que dê continuidade, Sandra. De nascer o teu filho, dar continuidade daquilo que tu está fazendo com amor, com vontade de inovar e buscar algo que transforme a propriedade, o meio que vive, a cidade, sendo um conjunto de mudanças, né, Sandra? Eu acredito que a gente consegue sim manter a nossa cultura, manter a lucratividade da propriedade e fazer a sucessão rural, né? É questão de a gente estar organizado e sim, a gente tem que buscar implementação tecnológica, porque hoje sem isso a gente não consegue mais. A gente tem que buscar inúmeros fatores para que a gente permaneça ali. Mas Edson, o tempo tá acabando, viu como que foi rápido? É uma pena, Sandra. É uma pena, porque eu ficaria aqui o tempo todo contigo falando. Viu? Todo mundo diz isso, né? O pessoal quando vem fica apavorado. Meu Deus, Sandra, o que eu vou falar? Nossa, é bastante tempo. É rapidinho, a gente já termina e já fala sobre a questão das uvas, né? Então, parece que é 2 segundos que a gente tá falando, mas na verdade já se passou o tempo. Então, agradeço, Edson, por tu teres vindo aqui para falar sobre variedades de uvas. Tem muito mais uvas que a gente conhece, que até a própria Embrapa faz estudos sobre isso, mas as básicas estão aqui. As uvas que fortaleceram economicamente a nossa região estão aqui sobre essa mesa. E que bom que tem pessoas como você e sua família que permanecem fazendo aquilo que os nossos imigrantes italianos fizeram a vida toda, que é cultivar a uva, produzir o vinho e em família. Obrigado, Sandra. É claro que a gente fica, a grande maioria que vem para cá, fica constrangido. O que eu vou falar? Como eu vou falar? Porque a gente sabe que Sandra Boneto tem uma grande audiência. Então a gente gosta participar e crescer, ajudar a crescer cada vez mais, né, Sandra? Por isso que é o nosso constrangimento em preocupação. Mas assim, quero te agradecer. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Obrigado por essa oportunidade, Sandra. E assim, fé em Deus e fazer a nossa parte, que tudo dá certo. Sempre unidos, que tudo a gente consegue transformar um dia assim. Muito obrigada, Edson. E em instantes voltaremos. No programa L'Anima della Nostra Gente, a gente vai ter, de agora em diante, uma dica de leitura. Dica de livros, de preferência de autores aqui da nossa região. E hoje eu trago para vocês o livro Dois Pais Professores, do Matheus Silveira e do Wagner Perusso,
que é este livro aqui. E a gente vai ouvir o que os autores do livro dizem. Aguarde aí. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos passando aqui para deixar uma dica de leitura, que é o livro Dois Pais Professores, que nós tivemos a honra de escrevê-lo no ano de 2023 e publicá-lo. Ele conta um pouquinho da nossa trajetória, um pouquinho da história mais importante das nossas vidas, que é a chegada da nossa filha. Ela chega em meio a muitas incertezas, a muitos nãos, e vem para ressignificar a nossa vida e trazer uma série de alegrias e desafios. A paternidade e o desafio do magistério sempre foram duas grandes certezas nas nossas vidas. E a chegada da Kim reverbera o desejo de nós mobilizarmos ações que sensibilizem o cuidado com as infâncias. Então, esse foi um dos grandes objetivos da escrita desse livro. Então, sim, a tentativa de compartilhar com vocês a história, uma história desafiadora de adoção, mas também de instrumentalizá-los a pensar no que é essa paternidade, como se dá essa maternagem, o que é amor e como ele se constrói, como ele se construiu nas nossas vidas a partir da chegada da Kim, mas mais do que isso, o como exercitar esse amor todos os dias. Isso vocês vão encontrar muitas dicas de como exercitar o amor no livro Dois Pais Professores. Então, quem tiver interesse, pode nos contatar pelas redes sociais. Nesse momento ele só está à venda conosco e quem tiver interesse pode fazer o contato. Vocês viram que chegou mais alguém aqui, né? O Tom também. Pode fazer contato com a gente que a gente vai estar organizando para enviar para vocês. E nesse percurso de escrever a chegada da Kim, de falar um pouquinho sobre adoção, de pensar sobre a importância do vínculo, da cognição e da relação afetiva, a gente também discorre um pouquinho alguns aspectos de desenvolvimento, construindo um paralelo neurocientífico. Então, para quem curte uma leitura que abraça, que traz para perto, que mobiliza vínculo e conexão, essa é uma pedida importante. Então essa é a nossa dica de leitura, Dois Pais Professores. Obrigado. E agora, para encerrar o programa de hoje, teremos música com o grupo Nani. Eles vão cantar o Massolin di Fiori. Quem quiser anunciar a sua marca em nosso programa, entre em contato pelo telefone que vai aparecer aqui. E até a próxima! E que Massolin di Fiori! Che non si sbagli, che non
sospirare